Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana de trabalhos e hoje na nossa aula de matemática a gente vai estudar um pouco sobre o perímetro dos polígonos. É um assunto rápido, fácil, é apenas uma adição. Fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula tentem responder as questões propostas que estarão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Perímetro dos polígonos. Os polígonos são figuras geométricas planas fechadas, formadas por lados que são segmentos de retas. Esses segmentos não podem se cruzar e se encontram apenas em suas extremidades. O perímetro de um polígono é dado pela soma das medidas dos seus lados. É possível usar essa propriedade para todo o polígono, uma vez que os lados dos polígonos sempre serão segmentos de reta. A gente vai ver alguns exemplos que fica melhor para entender esses conceitos, tá certo? Vamos lá, dar continuidade. Vamos ver aqui um exemplo que fica melhor para entender o que foi dito no conceito acima, tá certo? Aqui temos um desenho de um polígono. Observe que ele é formado por segmentos de reta, que são os lados, tá certo? E o perímetro desse polígono, assim como qualquer polígono, vai ser calculado pela soma das medidas de seus lados, tá certo? Por exemplo, aqui, o perímetro do quadrilátero a seguir, com lados medindo 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros e 6 centímetros, vai ser de quanto? Então, seu perímetro faz-se a soma, 2 mais 3, 5, mais 5, 10, mais 6, 16 centímetros. É o perímetro desse quadrilátero, na qual tem essas medidas aí. Então, essa regra serve para todos os polígonos possíveis, uma vez que todo polígono é formado por segmento de reta, por lados, tá certo? Continuando. Perímetro de um retângulo. Vamos chamar a atenção aqui para o perímetro do retângulo. Os retângulos possuem lados opostos paralelos e congruentes, ou seja, lados opostos paralelos iguais. Logo, para descobrir a medida do perímetro de um retângulo, é necessário apenas que duas de suas medidas não paralelas sejam conhecidas, ou seja, a medida da base e a medida da altura. As outras duas terão a mesma medida, pois em um retângulo, lados opostos são paralelos, ou seja, são iguais, tá certo? Sabendo a medida de uma base, saberá a medida da outra. Sabendo a medida de uma altura, saberá a medida da outra. Vamos ver um exemplo. Aqui temos o desenho de um retângulo, cuja base é 20 e a altura é 10. Obviamente, a base de cima também vai ser 20 e a altura da esquerda também vai ser 20. Então, o perímetro de um retângulo que possui base igual a 20 e altura igual a 10 centímetros é 10 mais 10 mais 20 mais 20 vai ser igual a 60 centímetros. É assim que se calcula o perímetro de um retângulo. Não necessariamente precisa mostrar as 4 medidas, mas para efeito de cálculo elas têm que aparecer. Nunca vai somar apenas as duas que aparecerem no desenho ou no problema proposto, tá certo? Vamos ver outros exemplos só para fixar a ideia. Calcule o perímetro de um polígono indicando por P o perímetro do polígono. É um polígono ABCD. Aí são seus vértices. Deixa eu mostrar aqui o desenho, tá certo? Tá aí o desenho do polígono, cujas medidas são 5, 2,8, 3,1, 2 centímetros e 1,8 centímetros, tá certo? Na hora de somar, pessoal, não precisa obedecer uma ordem lógica. Pode aparecer qualquer valor primeiro, porque na adição a ordem das parcelas não altera a soma. Você pode colocar qualquer valor primeiro, tá certo? Que vai dar sempre o mesmo resultado. Portanto, 5 mais 2,8 mais 3,1 mais 2 mais 1,8 é igual a 14,7, tá certo? Esse é o perímetro desse polígono aí, calculado pela soma da medida de seus lados. Mais um exemplo. Calcule o perímetro do triângulo inicialmente, passando todas as medidas para uma mesma unidade. Vamos ver como é que procede. Observe aí que uma unidade está em milímetro, a outra está em metro e a outra está em centímetro, tá certo? Fazendo a conversão aí de 0,04 metro para centímetro, que dá 4 centímetros, e de 32 milímetros, fazendo uma conversão para centímetro, dá 3,2 centímetros. Só podemos somar
unidade de medida com a mesma unidade de medida, tá certo? Se houver unidade de medida diferente em algum exemplo, precisa converter para a mesma unidade para poder efetuar a soma. Nesse caso aí o perímetro vai ficar 5,6 mais 4 centímetros mais 3,2 centímetros, que é igual a quanto? 12,8 centímetros. Então é dessa forma que se calcula o perímetro de qualquer polígono, pessoal. Não tem novidade, apenas você vai somar. Se aparecer números decimais, a gente já estudou este ano também números decimais. Não é novidade, tá bom? Então essa foi a nossa aula, agora é com vocês. Tentem responder as questões propostas que está aqui no grupo. Caso tenham dúvidas, revejam o vídeo ou procurem outras fontes de pesquisa. E eu estarei aqui à disposição durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Obrigado e até a próxima videoaula.